Dúvidas sobre as regras de aposentadoria em 2025? Fique nesse vídeo que a gente pode te explicar. Olá! Oi, gente, tudo Feliz bem? 2025! Isso aí, Vamos próspero aí, ano para nós. Iniciar mais um ano com mudanças, né? É bom sempre a gente destacar que as regras de aposentadoria, gente, elas só mudaram em 2019. Só que como tiveram algumas regras de transição e elas vão se adequando até chegar à regra definitiva, então todo ano a gente está tendo algumas alterações nas regras de transição. Então toma cuidado aí quando vocês virem matérias sensacionalistas de jornal ou de pessoas aleatórias na internet falando que as regras mudaram em 2025. Elas não mudaram. Todo início de ano vem essa falação, mas elas não mudaram em 2025. Elas mudaram só lá atrás, em 2019. Só que como existem regras de transição que têm reflexo até 2033, parece que todo ano tá tendo mudança, né? Tá mudando, mas não é nada novo. A gente já sabia e quando a gente planeja a aposentadoria de 2019 para cá, a gente já tá contando com as alterações ao longo dos anos, né? Então vamos lá, a gente já sabe que até 2033 vai ter aí algumas alterações da regra já prevista em 2019. Então o que a gente vai ter que fazer? Se planejar, porque até 2033 a gente tem aí, ó, Exatamente. 8 anos pra frente. Então vale a pena. Caraca, só 8 agora. Quando foi em 2019 era tanto tempo que faltava. Mas quem fez planejamento com a gente pode ficar tranquilo, que a gente já considerou todas as regras até se adaptar. E quem não fez, procure para fazer seu planejamento. É isso aí. Vamos lá. Regra geral, né? Só relembrar a regra geral. A aposentadoria, ela fez uma junção, né? Então, regra geral, no mínimo 15 anos de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, né? E 62 de idade para mulher e 65 de idade para homem. Tem que somar esses dois requisitos. Ter no mínimo 15 anos de contribuição e ter a idade. 65 homem e 62 mulher. Não tem como uma mulher retroagir para aquela data de 60 anos mais. Já mudou, já tem um tempo. 62, tá bom? Isso aí para quem já estava inscrito no INSS. O homem que se inscrever no INSS a partir da reforma, 20 anos, é a única coisa que muda. Sim, para os novinhos, né? Isso, a gente acaba babies. não falando muito desse. Essa foi a regra geral. E aí vem as regras de transição, que são exatamente para facilitar, não prejudicar tanto as pessoas que já estavam mais próximas de se aposentar pelas regras antigas, né? Sim. Aquelas pessoas, né, que estavam ali contribuindo, visando uma aposentadoria por tempo de contribuição, que a mulher contribuía por 30 anos e o homem por 35, né? Então, dessas aposentadorias que a gente tem algumas regras de transição. A primeira que a gente vai falar... Só te interrompendo um minutinho. São 4, quando a reforma veio, ela trouxe 4 regras de transição para as aposentadorias por tempo de contribuição e uma para a aposentadoria por idade, que hoje em dia já não é mais aplicável porque já passou, né? Praticamente, a gente não tem mais aplicação da transição por idade. E só no caso para o homem, porque os novinhos só que entram nos 20 anos. E as outras regras foram todas para aposentadoria por tempo de contribuição. Só para pautar, não vamos perder muito tempo com elas, só para informar que 2 dessas regras, dessas 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição não sofrem alteração ano a ano, né? Que é a do pedágio de 50%, que exigia que você tivesse a menos de 2 anos de se aposentar pela regra antiga, antes da reforma. Então, se o homem estava com mais de 33 anos para cima de contribuição, pagaria um pedágio só de 50%. A mulher acima de 28%. E o pedágio de 100% também, que leva em consideração um pedágio. Se você tivesse há mais de 2 anos de se aposentar pela regra antiga, você pagaria um pedágio de 100%. E aí tem uma idade mínima fixa de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então, essas 2 regras, elas não têm alteração ao longo dos anos. Né? É importante fazer o planejamento para saber se você pode se encaixar nelas, apesar de ser menos provável conforme vai passando o tempo, mas existem pessoas que tiveram exposição a agentes nocivos e podem ter reconhecido tempo especial, ou pessoas que tiveram períodos que constam na carteira de trabalho e não constaram no CNIS, ou pessoas com período de exército, tudo isso que pode aumentar o tempo de contribuição de 2019 e encaixar você em alguma dessas regras de transição, mas elas não sofrem alteração ano a ano.
certo? A gente até volta no fim do vídeo, só para dar uma explicadinha nessas possíveis alterações que possam fazer você aumentar o tempo para conseguir aí com um planejamento. Mas vamos falar então das regras que estão certas, que tiveram alguma alteração esse ano, tá? Primeiro, regra de pontuação. A pontuação, o que significa? A gente tem que pegar o tempo de contribuição, que tem que ser aquele tempo antigo, de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Não tem como... E aí somar com a idade. Não tem como a gente ter mais idade e menos tempo de contribuição. O mínimo que tem que ter nessa regra de pontuação é 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Somando a idade, a gente tem que ter 102 pontos para o homem e 92 pontos para a mulher. Já ia confundir com a idade da outra regra. Então, pontuação, somar os 30 anos de contribuição se mulher e ter 92 anos de pontos. Somar os 30 de contribuição com a sua idade, tem que dar 92 esse ano. Se não der, você não cabe nessa regra para aposentadoria nesse ano. E homem, somar 35 anos de contribuição mais a idade e ter 102 pontos para a regra. Se você não tem os 35 anos, somando com a sua idade, não dá 102, não consegue aposentadoria nessa regra esse ano. 2 pontos sobre essa questão. Uma é, no geral, sobre as regras de transição. Seguinte, as regras de transição que hoje estão em vigor, né, e que se aplicam às aposentadorias por tempo de contribuição, todas partem do princípio de que tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Relembrar isso. Todas vão partir desse pressuposto. Então, não adianta, nessa regra da pontuação, você tem menos tempo de contribuição e mais idade alcançar a pontuação, que não vai adiantar nada. Tem que ter no mínimo 30 e 35. O segundo ponto que é importantíssimo falar sobre essa regra de pontuação é que ela não tem absolutamente nada a ver com o que a gente chamava de regra de pontos antes da reforma da Previdência. Sim, do Antes da reforma da Previdência, a gente tinha uma forma de cálculo diferenciada que incidia o chamado fator previdenciário. E para fugir do fator previdenciário, era necessário alcançar uma pontuação que partiu de 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem. Essa regra era uma regra de cálculo de benefício. O que significava isso? Do valor que vai receber. Que antes bastava a mulher ter 30 anos de contribuição e, independente da idade, ela aposentava. E aí, na hora de fazer o cálculo do benefício, ia ver a incidência do fator previdenciário com base na pontuação, né? Se ela não alcançasse a pontuação, tinha incidência do fator e a renda, consequentemente, abaixava, tá? Essa regra de transição, que a doutora Tatiana falou, ela é uma regra de acesso, não é uma regra de cálculo. A antiga era regra de cálculo, agora é regra de acesso. Se não alcançar a pontuação, não aposenta. Então, o que a gente tem hoje é isso. A regra de transição de pontos exige que você tenha no mínimo 30, 35 e somado com a idade, você tem que ter aquela pontuação, senão não aposenta. Próxima regra é a regra da idade mínima. Eu ia falar, mas eu falei A próxima regra da idade mínima. Ah, doutora, já não tem a regra de 62 anos de idade e 65 para o homem? Sim, essa a gente está falando de uma regra diferente. Essa a gente também está utilizando aquele tempo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Então, a regra é para você que tem 35 anos de contribuição e 64 de idade, homem, e mulher, 30 anos de contribuição e 59 de idade. Ah, mas eu tenho um pouco menos de idade. Não vai entrar nessa regra. A regra ela é fixa. A idade esse ano é essa. Ano que vem ela vai mudar. E a mesma coisa o tempo de contribuição. Ele também não altera, não tem como ser menos. 35 homem, 30 mulher. Idade, 59 mulher e 64 homem. É isso aí. E a gente também tem agora, tem mais 2 regras de transição que tem alteração esse ano, mas aí não são direcionadas ao público em geral, elas são destinadas direto ao professor, né? Tem o sistema de pontos para professor, sim, que em 2025 são 97 pontos para o homem e no mínimo 30 anos de contribuição. Então, 30 anos de contribuição, né, de magistério, de contribuição no magistério, somando 97 pontos com a idade, né? E mulher são 25 anos de contribuição como professora e 87 pontos
no total. Idade mais tempo de contribuição, tá? E quer falar a próxima regra de professor? Idade, né? Uhum. Vamos lá, professores também tem regra de idade mínima, né? Só o que muda para o professor é o tempo de contribuição, que é muito importante. Para a mulher, sempre 25 anos e para o homem, 30. E aí a idade, 54 para a mulher e 59 para o homem. Então essa regra é específica para professor, tá? Sempre vai ter que ter o tempo de contribuição completo, né? Os 25 e 30, como na regra anterior que a doutora Daphne explicou. O que vai mudar agora é a idade, que vai ter uma idade mínima, o que antigamente não tinha, né? Em aposentadoria para professor não tinha esse regramento de idade mínima. Agora, 54 mulher e 59 homem. Acho que a gente não tinha nem planejado nada, mas de repente vale a pena a gente falar um pouquinho sobre como nesse planejamento poderia alterar aí e entrar em alguma regra. Eu ia né? até fazer pontuar isso agora. Que essas regras de transição, que elas acabam tendo reflexos ano a ano até, né, 2030 e pouco, elas acendem mais ainda a luz para algumas situações que a gente tem que estar sempre de olho. Sim. Primeiro de tudo, cuidado com o simulador do meu INSS, né? O simulador do INSS, eu estava passando isso até para cliente essa semana, como a gente já bateu nessa tecla aqui invariavelmente. O simulador é bom, é uma ferramenta ótima, super moderna, principalmente porque agora a gente não tem mais acesso quase a servidor no INSS. Então, a gente precisa de ter alguma ferramenta que possa auxiliar o cidadão à distância. Então, o simulador é uma boa ferramenta, não tem como negar isso. Só que tem os seus defeitos, né? Um deles, o pior deles, é que se o que está no CNIS não estiver condizendo com a realidade, ou seja, não está igual ao que você de fato trabalhou, ou consta em carteira, em contra-cheques, etc., a simulação vai dar errado. Ela ali já leva em consideração essas regras de transição também, em tese, mas ela vai dar errado se não estiver de acordo, né? Esse é o primeiro ponto. Então, tem que ficar de olho. Segundo ponto, se você trabalha exposto a algum agente nocivo, isso não vai estar ali também constando no simulador, e aí vem a importância do agente nocivo, que a gente pode deixar para falar daqui a pouco. Só para te interromper, além do simulador, ele apresentar uma regra que parece que ele está fazendo um cálculo ali defasado, as colunas dele também levam uma pessoa que não tem uma formação sobre isso a erro. E esses dias mesmo eu estava atendendo uma pessoa que ela estava achando que em 2 anos ela ia conseguir, mas em 2 anos ela conseguia um dos requisitos, exatamente, que era a idade, e não o tempo. Então a pessoa confunde muito, porque ele sempre vai estar te falando que você não tem direito, mas em uma coluna, o do tempo ou da idade, ele fala que você completa daqui a 2, 3 anos, e aí você acha que aquilo está certo. Não é, você tem que verificar todas as colunas. Então, e você tem que saber as regras, você tem que saber as mudanças da lei, tem que saber a regra antes, que era de direito adquirido, para você conseguir interpretar aquelas colunas, e não é muito, muito simples. E o terceiro ponto que eu ia falar em relação ao simulador é o seguinte. Isso foi uma coisa que eu passei em 2 consultorias essa semana aí, já nesse início de ano. O mesmo fato. O que acontece com o simulador do INSS? Principalmente para quem contribui sobre mais do que salário mínimo. Ele vai te dar ali uma provável renda mensal inicial com a data de hoje. O simulador, ele não faz a simulação que ele deveria, né? Até porque não tem informação suficiente. Ele não simula para frente. Então, ele tá te dando ali, talvez, que você aposenta daqui a 2 anos, e ele te dá aquela provável renda com base no que você tem de contribuição até a data de hoje. Ele não te fala que se você continuar contribuindo sobre a mesma coisa, tua renda pode abaixar. Ele não te fala que se você continuar a contribuir sobre mais, às vezes não vai fazer diferença, porque a gente está falando de uma média. Então, você pode estar contribuindo sobre mais e estar perdendo dinheiro. Ele não fala que se você subisse, às vezes, 200, 300 reais na sua contribuição, você subiria muito mais o teu salário. Por quê? Porque esse tipo de planejamento, de simulação de RM futura, aquele simulador ali, ele não tem a possibilidade de te dar. Então, ele te dá uma renda provável hoje, que com base no que você contribuir até a data que ele diz ali que você provavelmente se aposenta, pode mudar. Então, esse é o terceiro ponto que, pra mim, anula o simulador. Sim.
E só por fim, para finalizar, para colocar a última pá em cima do simulador, é que o que consta no simulador? Ele pega as informações que estão no seu CNIS. Lembra aquele extrato previdenciário que normalmente a gente pegava no INSS? O CNIS. Ele pega essas informações e joga ali como tempo de contribuição. Só que se você entrar, baixar aquele documento, aquele CNIS, você vai ver que muitas das vezes ele tem várias coisinhas escritas do lado, algumas siglas. E elas podem... indicadores em cima. E elas podem significar alguma coisa, que você tenha que fazer alguma coisa. Quando o simulador ele calcula, ele não leva em consideração isso. Então, de repente, tá tudo certinho, né? Toda setinha que você vai conseguir a aposentadoria amanhã. Você entra e é negado e não consegue entender por quê. Provavelmente tinha um indicador no seu CNIS, tinha que ter apresentado alguma documentação, não foi apresentada, eles não vão te informar isso, e aí, infelizmente, você se atrasou aí um pouco. Exemplo, contribuição de facultativo baixa renda, que precisa de comprovação. Vai ficar indicado no CNIS. Se a pessoa não regularizar, o simulador vai contar aquele tempo, mas o benefício vai ser indeferido se não tiver regularização, né? Então, assim... Acontece muito também contribuição abaixo do salário mínimo, porque quem paga como autônomo, normalmente isso acontece. No mês de janeiro, faz o pagamento errado porque leva em consideração o salário de dezembro e não o de janeiro que já atualizou. Então, fica abaixo e esse salário não vai contar. Esse mês não vai contar. E aí, se você estava com 15 anos certinho, que você pagou errado vai dar 14 anos e 11 meses e vai ser negado. Eu acho que também aquele simulador não está contando benefício. Tá contando? Eu acho que está contando, mas antes ele não contava benefício. Então, por exemplo, se você recebeu auxílio-doença, antigamente ele não contava. Resumindo, a gente não é muito fã. Né? Não sou muito fã do simulador. Mas é isso, cuidado com o simulador do INSS, principalmente no que diz respeito a esses pontos aí que a gente falou. Né? E outra questão que é importante falar sobre ficar atento a essas regras de transição, e principalmente aquelas lá de quem estava mais próximo de aposentar, é que assim, mas eu não estava há menos de 2 anos de me aposentar em 2019. Às vezes você estava e não sabe, entendeu? Se você já trabalhou exposto a agente nocivo, se você já teve uma ação trabalhista em que houve reconhecimento de vínculo trabalhista que não foi registrado no CNIS, serviu ao exército, qualquer peculiaridade que você pode ter tido ao longo dos anos, antes de 2019, que seja apta a subir o teu tempo de contribuição, pode te encaixar na regra de 50% de 100%, né? Então, é sempre importante fazer o planejamento, porque por mais que hoje em dia a gente quase não aplique essas regras, mas existem pessoas que, devido às suas condições de trabalho, o seu histórico laboral, elas podem conseguir alcançar o tempo mínimo para aposentadoria, a transição de 50%, né? Ou fazer bastante tempo até para conseguir de 100%, mesmo que não seja tão vantajosa. Sim. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é bom seguir até uma linha cronológica, né, de eventos da vida. Primeira coisa, né, que o homem faz normalmente vai servir o exército. Então, lembra... E eu tenho esse tempo de exército, já guarda esse certificado de reservista, já sabe que você pode ter alguma coisa com ele. Depois, né, a mulher normalmente não serve o exército. Vamos para os períodos que trabalhou. Entra no sistema do INSS, olha como que tá, se tá constando lá, olha a sua carteira de trabalho. Tem esse contrato aqui que eu trabalhei em 85, não consta no INSS. Já sabe que você tem um tempo ali que não está constando no INSS. Quando você for pedir sua aposentadoria, você vai ter que informar isso. Então, já vai guardando essas informações. E, né, por fim, os trabalhos que possam ter te gerado ali alguma exposição. E aí você vai precisar de uma documentação. Então, já é bom você correr em um especialista para agilizar essa documentação, que você vai precisar das empresas que você trabalhou, para aumentar aí, de repente, seu tempo de contribuição e aí conseguir entrar nas outras regras que já passaram. Um detalhe, assim, que é uma dica mesmo, né? Geralmente quem trabalha exposto a agente nocivo já sabe desde sempre que tem direito a um aumento na aposentadoria, né? No tempo de contribuição. Então já sabe sobre o PPP, já sabe a existência desse documento e sabe que tem que fazer o pedido desse documento quando sai do emprego. Então uma dica que fica aí, que é um dos problemas que a gente mais tem, saiu da empresa, pegou o PPP, ou a empresa esporadicamente forneceu o PPP, leva num especialista e solicita análise daquilo ali,
né? Porque ontem mesmo eu peguei um caso de um cliente que, enfim, o dele foi complicado porque ele chegou a pagar uma pessoa para fazer um pedido para ele, a pessoa não analisou a documentação, criou expectativa nele, que eu acho que essa é a pior parte, e a documentação dele tá terrível, assim. Porque o PPP, ele é um documento padronizado, que ele tem regras. Você precisa preencher aqueles requisitos para ele ter validade perante a INSS, senão não vai ter. Tem que ser assinado pelo profissional habilitado, tem que constar as informações essenciais, tem que informar qual foi a forma de medição dos agentes nocivos, de avaliação dos agentes nocivos. Então, é um documento chatinho que tem que ser feito por gente que tenha capacidade para tanto. E se não for, vai ser negado pelo INSS o benefício, não vai ser reconhecido como especial aquele tempo. Então, a dica é essa. Pegou o PPP, leva para alguém avaliar se está correto, porque aí você ainda tem como correr atrás da empresa para consertar. Porque quando você chega com um PPP de 80, de 90, às vezes as empresas já acabaram, você não tem mais contato, não tem mais como resolver. E PPP emitido pelo sindicato não tem validade no INSS. De novo, PPP emitido pelo sindicato não tem validade para o INSS. Ah, mas é um absurdo. Tudo bem, não estou questionando isso. Estou só informando como é que funciona. Então, é a dica. Sim. Eu acho que a última dica, você me interrompe se achar que tem mais alguma dica, acho que é a mais importante, né? Que muito tem se falado nos últimos tempos e que está acontecendo muitos problemas por conta disso. Para tentar recuperar essas regras antigas, o que algumas pessoas têm feito? Pago contribuição. Ainda bem que você lembrou, porque eu já tinha esquecido. Pago contribuição em atraso. Por favor, antes de pagar qualquer guia de contribuição em atraso, até que seja de MEI, vá procurar um especialista em direito previdenciário. Porque senão você vai pagar, o tempo vai aparecer lá, mas ele não vai contar para o seu benefício de aposentadoria. Então, cuidado, não pague nada de atraso sem consultar. Porque até mesmo para essas regras, a maioria delas não aceita o pagamento em atraso. Ainda que seja, não considere nada de qualidade segurado, a gente não esteja falando disso, a própria regra em si da aposentadoria não aceita. Então, procure um especialista e planeje isso antes de fazer o pagamento, porque vai pagar e perder o dinheiro. A gente já falou isso em outros vídeos aqui, mas é sempre importante bater nessa tecla. Foi num especialista e saiu de lá com uma guia de mais do que 12 parcelas para pagar, né? Do que 12 competências para pagar, acende uma luzinha e procura um outro especialista, tá? Por quê? Porque, exatamente, se você estiver pagando mais do que 12 contribuições, certamente você não está pagando o buraco que vai servir para carência. Então, você está pagando para tempo de contribuição e a gente precisa saber se você precisa da carência, se você pode pagar aquilo para tempo de contribuição. Porque vieram portarias e decretos posteriores à emenda que regulamentaram algumas regras sobre essas regras de transição. Então, e nessas legislações aí vieram obstáculos. Então, não pode ser feita contribuição de qualquer forma. Não faça pagamento para tentar aposentar com contribuição em atraso sem consultar um especialista para saber se pode fazer. Essas eram as dicas de hoje. Espero que a gente tenha ajudado. Se tiver com alguma dúvida, deixe um comentário. Curte esse vídeo, compartilha com quem você sabe que estava aí esperando para aposentar esse ano. E não se desespere, faça sempre planejamento, porque no final dá certo, de um jeito dá certo. A INSS vale a pena, galera. Tá bom? Até mais!